Aqui Queritos Uzumaki Fanfics apresentando a fanfic Pokémon, região de Konoha capítulo 21. Então não esqueça de deixar um like no vídeo e sua inscrição para quando eu postar novos vídeos vocês serem sempre notificado, e fiquem atento na comunidade do canal onde posto enquetes nas escolhas das próximas fanfics e perguntas que eu posto para vocês responderem. Me seguirem meus perfis de criador que estão tanto no site Fanfiction e o Wattpad, os links estão na descrição. Fique quieto, estamos quase terminando, disse Oshako, enxugando a testa. Se a asa do Vespiquen tivesse realmente sido quebrada e curada incorretamente, Oshako não tinha certeza se seria de muita ajuda. Certa vez, ela ajudou a quebrar e reconfigurar a asa de um Pidgey que havia cicatrizado incorretamente. Mas Oshako estava ajudando Sakura, que por sua vez auxiliava professor Tsunade no procedimento. Naquela época, os poderes de Oshako só foram desenvolvidos o suficiente para iniciar o processo de cura do osso. Embora seus poderes tenham se desenvolvido consideravelmente no curto espaço de tempo desde que Sakura iniciou sua jornada, Oshako tinha certeza de que ainda não estava perto de curar os ossos. Como tal, foi realmente uma sorte que a asa do Vespiquen não tivesse sido gravemente ferida. Durante seu exame, Oshako descobriu que o apêndice estava praticamente ileso. No entanto, a área ao redor da asa estava inflamada com infecção, fazendo com que a asa ficasse muito sensível, daí a sua recusa em dobrar-se adequadamente. Após uma inspeção mais detalhada, Oshako descobriu a causa do problema: a ponta de um ferrão, provavelmente de outro Vespiquen, ficou presa entre duas dobras do exoesqueleto da rainha, onde estava bem escondido. Puxar o ferrão provocou um grito de dor no Vespiquen, mas ela se acalmou quando Oshako lhe mostrou o ferrão. A partir daí, tudo o que o Chikorita teve que fazer foi tratar a ferida e a infecção com uma série de Pulses. No terceiro, o Vespiquen notou que quase não doía mover a asa e, no quinto, a infecção havia praticamente desaparecido. De qualquer forma, foi o melhor que Oshako pôde fazer. Ok, eu fiz o que você me pediu, disse Oshako, saindo das costas do monarca louco, e então rapidamente acrescentou: Sua Majestade. Ela se ajoelhou. Por favor, Excelência, deixe-me ir agora? Como você prometeu. O Vespiquen pensou por um momento antes de dizer não. Tínhamos um acordo. Oshako gritou. Sim, e alterei o acordo, como é meu direito como realeza, respondeu a rainha louca. Desculpe, pequena erva daninha, mas percebi que ter um curandeiro é muito útil para deixá-lo ir ainda. Você me ajudará quando eu liderar minha colmeia contra minhas irmãs, e depois que eu tiver recuperado meu trono, então você tem minha permissão para sair. Eu não dou a mínima para o seu trono estúpido, sua varejeira estúpida. Oshako disse, batendo os pés e se erguendo em toda a sua altura. Eu quero voltar para Sakura. Você não tem o direito de me abraçar assim, seu déspota gordo, louco por poder e arrogante. Como você ousa dizer essas coisas para nossa rainha? Quem você pensa que é? O líder Beedrill exigiu, saltando no ar com seus 3 ferrões erguidos ameaçadoramente. O Vespiquen, por sua vez, olhou para sua cintura e cutucou sua barriga. Eu não sou gorda, ela choramingou desesperadamente. Então ela se virou para um de seus atendentes. Seja sincero, engordei? Isso vai acontecer, já que eu não sabia voar, mas não sou muito gordo, certo? Eu curei você. Oshako continuou, seu discurso lhe dando coragem. Eu curei você e você me retribui voltando atrás em sua palavra e me fazendo prisioneira? Que tipo de rainha você é? O Vespiquen zombou. Minhas promessas são minhas para interpretar como achar adequado, como é meu privilégio real. Antes que Oshako pudesse dizer ao déspota onde ela poderia pegar seu privilégio real e enfiá-lo, houve um som explosivo, seguido pelos gritos de pânico de Combei. Estamos sob ataque! Gritou um Combei, voando pela entrada da colmeia. Ele estava pegando fogo. Outro disparou atrás dele, gritando: Arceus, salve a rainha! O que está acontecendo lá fora? O líder Beedrill exigiu, passando pelo véu de seda que servia para separar a câmara da rainha do resto da colmeia. Ele falou rapidamente com outro Beedrill antes de retornar.
Minha rainha, intrusos estão atacando nossa colmeia. É a larva de pônei que tentamos capturar para curá-la, junto com 2 larvas humanas e seus servos. Eles estão tentando abrir caminho mais fundo na colmeia. Sakura! Oshako engasgou, parecendo encantado. O Vespiquen percebeu isso. Então, você estava nos enrolando e nos distraindo esse tempo todo, ela olhou carrancuda, sua grande garra se projetando. Antes que Oshako pudesse reagir, o Vespiquen agarrou-a pela nuca, segurando-a no alto. Seu fraco, miserável, pequeno verme de maconha, o déspota sibilou perigosamente. Oshako lutou, mas o aperto do Vespiquen manteve-se firme. Você é para conversar. Oshako conseguiu ofegar, enfrentando o olhar do Vespiquen desafiadoramente. A fumaça subia ao redor deles e vários Kombei estavam em pânico. A fumaça os afetou de 2 maneiras. Primeiro, turvou seus sentidos olfativos, interrompendo sua forma primária de comunicação por meio de feromônios. Em segundo lugar, Kombei tinha uma resposta natural à fumaça e ao fogo para devorar o máximo de mel possível, para que pudessem evacuar a colmeia a qualquer momento. Com as suas comunicações interrompidas e os seus instintos naturais dizendo-lhes para fazerem uma coisa enquanto os seus superiores lhes diziam para atacar os intrusos, os Kombei ficaram num estado de absoluta confusão. Minha rainha, você não está segura aqui, disse o líder Beedrill. Eu sugiro que você nos deixe acompanhá-lo até um local seguro. Ele foi interrompido por um grito estridente de frustração do Vespiquen, que bateu suas asas furiosamente até começarem a liberar ondas de choque súnicas. Com seu ataque Bug Buzz, o Vespiquen explodiu a fumaça para longe de seu santuário interno ao mesmo tempo em que chamava a atenção de seus súditos. Ela se ergueu no ar, ainda segurando Oshako pela nuca. Eu vou morrer antes de ser expulsa da minha sala do trono novamente, ela gritou, os olhos brilhando em vermelho. Cobrar! 000 Oshako, onde você está? Sakura gritou, tentando ser ouvida em meio ao barulho. A colmeia era uma imagem do caos. No centro disso estava Togashi, envolto em uma ira ardente. Ele atirou lança-chamas indiscriminadamente em seus inimigos, provocando vários incêndios que ameaçavam se espalhar fora de controle. Hitomi teve que trabalhar em dobro para manter as coisas contidas, lançando pulsos de água para conter as chamas enquanto mantinha o juízo enquanto os tipos de insetos enxameavam ao redor deles. Felizmente, Bayushi a protegeu, usando Hidden Power para afastar o furioso Beedrill e Mimic para ajudá-la a apagar as chamas. Akodo, entretanto, ficou com Togashi, brilhando violentamente enquanto protegia as costas do furioso Charmeleon. Togashi ficou tão furioso que abandonou completamente toda a defesa dos sentidos, deixando-se aberto enquanto tentava queimar toda a colmeia. Mais de uma vez, Togashi teria sido atingido pelas costas se não fosse pela vigilância de Akodo. Enquanto Sasuke orientava sua equipe para pressionar o ataque, Sakura e seus Pokémon não estavam menos ocupados atrás deles. No ar acima deles, Tetsu estava ocupado com a defesa deles. Ele fez um bom trabalho espalhando suas bombas de fumaça pela colmeia, deixando um espesso véu de cinzas e fuligem no ar. No entanto, isso não os afetou. Parada perto de Sakura, a Ponyta Mítica ergueu seu chifre brilhante, espalhando seu véu pastel para abranger toda a equipe, mantendo o ar limpo e respirável. Agora que Tetsu terminou de espalhar as bombas de fumaça, ele lutou com Beedrill e Kombei que a equipe de Sasuke havia passado, impedindo-os de atacar os humanos. A maioria deles foi enfraquecida na batalha ou pela fumaça, tornando mais fácil para Tetsu dominá-los. Empurre para frente! Sasuke ordenou, brandindo seu bastão em chamas. Não deixe eles se reagruparem. O bater de asas, seguido por ventos fortes, interrompeu Sasuke. Uma série de Kombei das profundezas da colmeia havia se formado e enviado onda após onda de rajada contra os intrusos. Os ventos dispersaram a fumaça, apagaram as chamas e forçaram o grupo a se unir para não cair no chão. Ao mesmo tempo, a colmeia repentinamente partiu para o ataque. Dezenas de Veedries surgiram de todos os lados, enquanto o Kombei, não mais em pânico, se reorganizou e começou a atacá-los. De cima, os Beedrill tentavam bombardear o grupo derrubando Kakuna, que endureceria como pedra antes do impacto.
Sakura gritou quando um trio de Veedry saltou sobre ela. Então uma barreira curva de luz safira surgiu entre eles e ela, bloqueando seus ataques. Era a Ponyta mítica, seu chifre brilhando em azul enquanto ela projetava o movimento Protect na frente de Sakura. O brilho de seu chifre assumiu uma coloração multicolorida, e o campo proteger foi abandonado quando Ponyta agarrou todos os 3 Veedry com confusão, levantando-os e jogando-os para longe. Obrigada, Sakura disse, um pouco surpresa. O Ponyta ficou vermelho e parecia quase tímido, mas então um Kakuna caiu no chão ao lado dela com um baque retumbante, chocando Ponyta. Sem pensar, ela projetou Protect no ar acima deles, bem a tempo de desertar outro Kakuna que de outra forma os teria atingido. Acima, Tetsu entrou em ação, tentando conter o bombardeio dos Kakuna, socando-os para fora do caminho. Embora isso protegesse todos lá embaixo, estava desgastando o pobre Tetsu, tanto por ele ter que enfrentar o Pokémon duro como pedra com seu primeiro, quanto por aqueles Kakuna que conseguiram acertá-lo na cabeça ou no rosto quando eles caíram. Pior ainda, agora os Combé estavam em plena multidão, atacando Tetsu de todos os ângulos ou bombardeando todos os outros. Droga, não deixe que eles nos separem! Sasuke gritou, recuando em direção a Sakura enquanto brandia seu bastão em chamas. Fiquem juntos, costas com costas. Togashi estava segurando o enxame pela frente, disparando lança-chamas e giros de fogo para a esquerda e para a direita. No entanto, os Beedrill foram encorajados, tentando mergulhar em torno das chamas ferozes. Na verdade, um deles conseguiu escapar e chegar perto antes que as lâminas de Itomi o repelissem. Eles não têm medo do nosso fogo. Precisamos aumentar a temperatura, Bayushi. Acerte Togashi com o lança-chamas. Sasuke ordenou. Percebendo o que seu treinador estava planejando, Bayushi obedeceu sem hesitação, e o corpo de Togashi absorveu o lança-chamas, ativando sua habilidade Flash Fire. Com chamas douradas vazando de sua cauda, olhos e boca, Togashi respirou fundo e liberou um fluxo contínuo de fogo branco. A intensidade da chama era tão grande que Sakura quase tropeçou para trás por causa do calor. O enxame não pôde deixar de se espalhar pelas chamas incandescentes, que incendiaram tudo em seu caminho, embora essas chamas apenas brilhassem em branco por um momento antes de ficarem vermelho-alaranjadas. Ah! Sasuke gritou triunfantemente, apenas para seu grito se tornar um grito de dor quando um Combé bateu na lateral de sua cabeça. Akodo gritou assassinando e derrubou o agressor no chão, chocando-o até a submissão. O enxame já havia se reagrupado, com metade do Combé apagando fogo com rajadas, enquanto o resto continuava a atacá-los de cima com táticas de bater e fugir. Tetsu tentou voar alto para desviar o ataque, mas foi dominado quando Combé e Beedrill o atacaram por todos os lados. Sakura gritou para o Meta recuar, mas ele não conseguiu ouvi-la ou não conseguiu escapar da confusão, até que finalmente o enxame foi forçado a se separar quando sua forma pesada de repente caiu no chão com um estrondo, inconsciente. Um Beedrill azarado que se enroscou no corpo de Tetsu ao cair foi arrastado para o chão e esmagado até a inconsciência também, fazendo com que o resto do enxame recuasse temporariamente acima deles. Hesitasse, avaliando a situação. Tetsu, seu tolo corajoso, Sakura gritou enquanto se lembrava de seu Pokémon. Você deveria ter ficado conosco em vez de tentar ser um herói. Concentre-se na luta, Sasuke ordenou, fortalecendo sua voz para enterrar seu medo crescente. Começamos tão fortes. Por que eles de repente se tornaram suicidamente agressivos? Sua pergunta foi pontuada por um Beedrill mergulhando nele, indo atrás do garoto mesmo depois de ter sido atingido pelo lança-chamas de Togashi, cortado por Itomi ao passar por ela, finalmente. Parando depois que Sasuke o acertou 2 vezes com seu bastão ardente, e só então porque ele tinha conseguido nocauteá-lo, ele fez uma anotação para agradecer ao pai por tê-lo feito ter aulas de Kendo desde os 6 anos, se eles saíssem vivos dessa. Sakura viu a resposta para a pergunta de Sasuke. É por isso, ela gritou, apontando. O Vespiquen ficou claramente visível depois que o enxame foi separado pelo lança-chamas com Flash Fire de Togashi, embora Sakura não tivesse certeza de como eles não a notaram antes, ela era facilmente a maior Vespiquen que qualquer um deles já tinha visto.
Seus olhos estavam brilhando em vermelho, o que Sakura suspeitava ser um indicador de algo além de apenas ira, e ela dirigia seus seguidores com ondas e gestos que liberavam nuvens de feromônios amarelos de Sweet Sentem. Seus feromônios estão deixando a colmeia em frenesi. É por isso que eles não se importam se machucarem, disse Sakura. Seus olhos se arregalaram de horror quando percebeu que o Vespiquen segurava algo que se debatia pelo pescoço. Oshako! Olhe! Sasuke chamou, saltando em direção a ela e balançando seu bastão acima dela bem a tempo de derrubar outro Kombei. O Vespiquen instruiu seus seguidores a pressionar o ataque, e foi apenas Togashi rapidamente lançando uma torrente de chamas no ar contra o enxame que os fez recuar. No entanto, a retirada não ocorreu porque vários de seus camaradas caíram no chão, em chamas e se contorcendo de dor. Foi porque o lança-chamas de Togashi colocou fogo nas copas das árvores. Os Kombei instintivamente começaram a trabalhar para apagá-la, mesmo as ordens de sua rainha não conseguiram suprimir seu impulso de proteger a colmeia do fogo. Se a rainha está deixando o resto deles em frenesi, então temos que eliminá-la. Togashi, A.C.A. Sasuke ordenou. O Charmeleon moveu-se para obedecer, apenas para o Vespiquen zombar e segurar o Shaco na sua frente, fazendo questão de apertar seu pescoço com tanta força que ela soltou um grito de dor. Segure seu fogo! Sakura chorou. No entanto, suas palavras foram desnecessárias. Assim que o Vespiquen segurou o Shaco como um escudo, Togashi redirecionou seu ataque para o céu, onde não atingiu ninguém. A Vespiquen deu uma risadinha sombria, cobrindo a boca com as costas da mão livre. Togashi gritou de fúria e o fogo cresceu em sua boca, mas a Vespiquen mais uma vez segurou o Shaco, desta vez de forma preguiçosa, como se já estivesse cansada disso. Rosnando, Togashi engoliu o fogo e se virou para Sasuke, olhando para ele implorando por algum tipo de plano. Seu covarde sujo, coloque o Shaco no chão e lute de forma justa. Sakura exigiu. A Vespiquen colocou uma garra em suas mandíbulas, como se estivesse considerando a sugestão, antes de encolher os ombros e zumbir, o que significava claramente, não. E com isso, o Kombei acima deles começou a enxamear, apagando as chamas. Eles subiram no ar em uníssono, circulando bem acima de suas cabeças, preparando-se para mergulhar como um só. Sakura, temos que fazer alguma coisa. Estamos ficando sobrecarregados, disse Sasuke, movendo-se para ficar de costas para ela. Não podemos atacar Vespiquen enquanto ela estiver usando o Shaco como escudo. Sakura apontou. O Shaco pode se machucar gravemente, Dai. Um punhado de Kombei mais ousados separou-se do resto e começou uma série de ataques de atropelamento e fuga, com um acertando Sakura no ombro. Outro veio até ela, mas Sasuke o espancou com um pedaço de pau em chamas no rosto. E se não fizermos nada, seremos nós que nos machucaremos. Sasuke disse. Temos que correr o risco. Não há escolha. Togashi zombou solenemente, seus olhos ainda fixos em Oshako, cativo nas garras do Vespiquen. A ideia de atacar qualquer um dos seus camaradas era impensável. Eles tiveram que libertar Oshako primeiro. Essa foi a única solução aceitável. O Vespiquen pareceu sentir os pensamentos do Charmeleon. Ela teve grande prazer em segurar o Shaco na sua frente, como se a oferecesse a Togashi se ele a alcançasse. Claro, ela também estava voando a uns bons 15 metros de distância e a mais de 6 metros de altura, com uma dúzia de guarda-costas entre ela e ele. Isso complicou o assunto. Isso não desanimou o resto da equipe. Sasuke e Sakura estavam se concentrando em Togashi, afinal, sua fúria pelo sequestro de Oshako era tangível, e ele já havia devastado dezenas de membros da colmeia sem nenhum sinal de diminuir o ritmo. Era natural para eles pensarem que seria Togashi quem salvaria o dia. É por isso que Sasuke e Sakura foram pegos de surpresa quando Akodo e Tomi entraram em ação. Primeiro, Akodo saltou sobre o Vespiquen do topo de uma árvore próxima, gritando o mais poderoso grito de guerra que pôde, que foi um miau bastante fofo. Muito rapidamente, os guarda-costas Beedrill do Vespiquen convergiram para o Shinx aerotransportado, com seus ferrões levantados, e foram então submetidos ao ataque de charge de Akodo.
A eletricidade de Akodo explodiu em um trovão de fúria e luz, e a maior parte da guarda da rainha caiu no chão, atordoada ou inconsciente. Apenas o líder Beedril, feito de material mais resistente e fanático em sua devoção, superou o ataque. Ele primeiro acertou Akodo com Cross Poison, depois rapidamente seguiu com uma enxurrada de ataques Twineedle, mandando o Shinx para o chão. No entanto, mesmo quando o líder Beedril se moveu para acabar com seu inimigo, um cometa de água passou acima dele em direção à sua rainha. Era Hitomi, um Aqua Jet em alta velocidade. O ataque de Akodo foi uma distração. O líder Beedril abandonou Akodo para ir atrás dela, mas ela já estava se aproximando, com as vieiras em punho, e então seus olhos encontraram os do Vespiquen, brilhando em vermelho com autoridade real. De repente, Hitomi percebeu que o ar perto da rainha parecia tremeluzir e escurecer, como se ela estivesse cercada por uma presença invisível. A presença encontrou Hitomi e resistiu a ela. Ela diminuiu a velocidade, ligeiramente, no ar, e de repente sentiu como se o ar estivesse tangivelmente denso. Qualquer que fosse a força opressiva que estava atrapalhando Hitomi, não desacelerou o Vespiquen. Ela deu um tapa no devoto com um golpe rápido usando a mesma mão com a qual segurou o Shaco, arrancando um grito de dor de ambos, para a satisfação do Vespiquen. Hitomi foi jogada para trás, e então vários Combei a atingiram com gosto, jogando-a no chão. O líder Beedril moveu-se em direção à sua forma deitada, mas primeiro Togashi e depois Akodo moveram-se entre ele e ela, repelindo-o com fogo e relâmpagos. A Vespiquen chamou-o para o seu lado, altivo e satisfeito. Agora, havia apenas o Vespiquen, o líder Beedril e os restos do enxame Combei. Acima do grupo, o enxame estava se reagrupando, com vários deles se separando para agarrar os feridos e arrastá-los para longe da batalha. Mas então um soou o ataque, e cada Combei que não estava ajudando outro companheiro de colmeia desceu como chuva. Sasuke gritou para Togashi enfrentar seu ataque com lança-chamas, mas Akodo beliscou o Charmeleon para chamar sua atenção. O Shinx estava esfarrapado, tendo dificuldade para ficar em pé. Aquele último ataque de discharge exigiu muito dele. Mesmo assim, ele falou rapidamente, explicando seu plano, para o qual precisava da ajuda de Togashi. Togashi levou apenas um momento para pensar antes de concordar, agarrando o Shinx, girando para ganhar impulso e então jogando no ar. À medida que o Shinx subia, ele acumulava energia, eletricidade percorrendo seu corpo, que adquiriu um brilho amarelo. Sasuke percebeu o que estava acontecendo e gritou para que todos caíssem, agarrando Sakura pelo braço enquanto ela caía de joelhos. Sakura, entretanto, gritou para o Ponyta tentar abrigar todos eles com Protect antes que a primeira onda de Combei chegasse. Ela não tinha certeza se o Ponyta estaria à altura da tarefa, mas o grupo havia se aproximado, então Sakura esperava que isso tornasse as coisas mais fáceis. Uma cúpula bruxuleante de luz safira brilhou ao redor deles, no momento em que um trovão estrondoso explodiu no alto. Exausto como estava, Akodo liberou toda a energia do tipo elétrico que lhe restava. O escudo Protect desapareceu com a explosão de luz. Sakura olhou para cima e engasgou, todo o enxame Combei ainda caía na direção deles. A princípio, ela pensou que a manobra de Akodo havia falhado, mas depois percebeu que todos estavam inconscientes. Akodo poderia tê-los derrotado, mas parecia que ainda seriam esmagados pela massa do enxame. Sakura foi repentinamente puxada pelo braço com tanta força que ela gritou e se afastou, apenas para Sasuke puxá-la com mais força. Ele havia se levantado e tentava sair correndo, gritando para que todos se dispersassem. Porém, entre Hitomi ainda no chão e sem fôlego, Sakura confusa e se levantando, e Togashi tentando ver para onde Akodo estava caindo, não haveria como todos eles escaparem a tempo. Apenas para um borrão branco subir em uma árvore próxima e saltar no ar acima deles. Os olhos de Bayushi brilhavam com a mesma luz safira dos do Ponyta mítico, e o Evé soltou um chamado triunfante enquanto posava no ar, conjurando uma segunda cúpula de luz protetora com Mimic. Ao contrário dos Ponyta, que surgiram e desapareceram e mal conseguiram acomodar o grupo quando foram esmagados, o Protect Bayushi imitou era uma cúpula sólida de luz quase opaca, grande o suficiente para abranger todos eles. Mesmo quando eles começaram a se espalhar,
O próprio Bayushi permaneceu suspenso no ar, delineado pela luz safira que ele derramou na cúpula do Protect. Um rufar de tambores de baque-baque-baque do inconsciente Konbei atingindo o Protect pôde ser ouvido. Isso continuou por mais de meio minuto. Um momento de silêncio, e então um baque bem mais baixo, diferente dos outros, foi ouvido. Por fim, Bayushi largou o campo de proteção, caindo no chão, sorrindo, mas claramente esgotado. O grupo foi cercado por Konbei inconsciente, que caiu sobre a cúpula do Protect e rolou para o lado, embora alguns tenham permanecido em cima dela, fazendo com que caíssem no meio do grupo quando a barreira foi derrubada. Mais importante foi Akodo, que pousou no topo da cúpula e caiu ao lado de seu treinador assim que ele desapareceu. Porém, o Shinx não era mais um Shinx, seu corpo agora era maior, mais forte e ele exibia uma coloração mais escura, com uma juba mais cheia. Ele evoluiu para um Luxio. Ofegante, o recém-evoluído Luxio deu um sorriso cansado na direção de Bayushi, que o Evei retribuiu com um sorriso desafiador. Cada homem sentiu claramente que salvou o dia. No entanto, antes mesmo que Sasuke pudesse elogiar seus Pokémon pelo que eles fizeram, os ouvidos de Bayushi se contraíram em antecipação. O Evei avançou na frente de Akodo no momento em que um raio laser de Rubi estava prestes a atingi-lo. O raio atingiu Bayushi e explodiu em uma explosão de fragmentos de Rubi no som de uma avalanche, e o Evei foi lançado para trás em Akodo. O Luxio olhou para seu companheiro, que não se mexeu de onde havia caído, e depois para a fonte do raio. A Vespiquen gargalhou maliciosamente, sua gema na testa brilhando enquanto ela carregava outra gema de poder, com o Shaco lutando desesperadamente em suas mãos. Uma névoa vermelha encheu a visão de Akodo. Ele não percebeu o que Sasuke estava dizendo, ou como Togashi agiu. Akodo mal percebeu que ele estava atacando Vespiquen, a eletricidade percorrendo seu corpo enquanto ele tentava liberar o máximo de seu poder que podia, por mais exausto que estivesse. Ele não percebeu Sasuke gritando para ele parar e sair do caminho. A única coisa que Akodo realmente viu foi a garganta do Vespiquen, e como ele planejava mordê-lo o mais forte que pudesse. Togashi, que começou a lançar um lança-chamas no Vespiquen, decidindo que não tinha escolha, mesmo que ela ainda estivesse usando o Shaco como escudo, teve que reprimir o ataque quando Akodo correu para frente e atrapalhou. Akodo ganhou velocidade, lançando-se no ar assim que seu corpo começou a brilhar. E então foi como se ele estivesse se movendo debaixo d'água. Ele diminuiu a velocidade no ar, seu corpo cercado por alguma presença invisível. Os olhos do Vespiquen brilharam enquanto o ar ao redor deles escurecia e brilhava com força opressiva. O Luxio tentou desencadear seu ataque de charge, mas o Vespiquen foi mais rápido, jogando no chão com Power Gen, deixando o valente Mon inconsciente. Seu monstro! Sakura gritou, disparando em direção ao Pokémon caído. Mais uma vez, os olhos do Vespiquen adquiriram uma luz sinistra enquanto o ar ao seu redor adquiria uma sensação opressiva. Por um momento, Sakura sentiu-se desacelerar, como se estivesse empurrando ondas de água. A gema da testa do Vespiquen estava brilhando. Sakura sentiu-se agarrada pela mão e de repente foi arrancada do caminho da Power Gen bem a tempo. Era Sasuke, que ainda segurava a mão dela com força. Droga! O que é isso? Sasuke perguntou, puxando Sakura para trás enquanto Itomi e Togashi se moviam na frente deles. Ele já havia chamado Akodo e Bayushi de volta aos seus bailes. É a habilidade de pressão, eu acho. Vespiquen pode liberar rajadas de energia opressiva que faz você precisar fazer o dobro do esforço normal, Sakura explicou rapidamente. Sasuke rosnou. Oh, ótimo! Como se essa luta não fosse difícil o suficiente. Como vamos lidar com isso? Espere. Acabei de me lembrar, a pressão não pode ser mantida continuamente. Se mantivermos o aquecimento e não diminuirmos os ataques, ela terá que diminuir o campo de pressão ou se exaurir para mantê-lo. Sakura disse calmamente. E como fazemos isso quando ela ainda usa o Shaco como escudo? Sasuke perguntou. Como se fosse responder, o Shaco agiu. Ela estava lutando contra o Vespiquen antes do início da batalha, de modo que o Vespiquen teve que apertar ainda mais a garganta de Oshaco, quase estrangulando-a até a inconsciência.
No entanto, o ataque do Vespiquen a Bayushi Yakodo acendeu um fogo furioso dentro dela. Extraindo força de sua raiva, Oshako se debateu contra as mãos de seu captor. O Vespiquen não esperava nova luta, e Oshako foi capaz de se virar parcialmente em suas mãos antes que as garras do Vespiquen se fechassem como ferro. No entanto, agora Oshako estava muito mais irritada do que temia e podia ver o rosto rosnado de seu captor. Com um movimento de chicotada, Oshako soltou uma folha navalha em seu inimigo, direto em seu olho. O Vespiquen pode ter sido altamente resistente a ataques do tipo grama, mas nenhuma criatura pode ignorar uma lâmina no olho, muito menos uma lançada com o coração cheio de fúria. O Pokémon Beeve soltou um rugido terrível de agonia, debatendo-se descontroladamente no ar enquanto seu guarda-costas Beedrill voava por perto para tentar ajudar sua rainha. Togashi avançou, mas não conseguiu acertar. O Vespiquen agitava descontroladamente o braço que segurava Oshako de um lado para o outro em seus espasmos agonizantes. Pior ainda, o ar ao seu redor distorceu-se e brilhou com sua pressão. Se Togashi tentasse alguma coisa, seria desacelerado, tornando ainda mais difícil para ele conseguir um tiro certeiro. Oshako sentiu-se perigosamente tonta enquanto era espancada. Agora o aperto do Vespiquen era tão forte que cortou seu ar. Tudo estava ficando branco. 000 Não há espaço para fraqueza neste mundo. Sua voz era severa, mas não áspera. Decepcionado, mais do que tudo. O Chikorita olhou para o jovem humano. Ele era alto, com olhos penetrantes e cabelo laranja preso em uma cauda longa e indomável. Você pode sair agora. Um Murkrow se foi, acrescentou o jovem em um tom que deixou claro seu aborrecimento. Timidamente, ela saiu debaixo do tronco sob o qual se refugiara. Ela ainda estava assustada, mas algo nos olhos do menino a fez querer obedecer às suas ordens. Era a confiança fria e férrea de alguém que nunca duvidou ou temeu, algo que a Chikorita desejava possuir. Seu esconderijo sob o tronco era apenas o mais recente dos vários lugares que ela tentou usar para escapar de seu algoz, um Murkrow particularmente cruel e implacável. Ele a intimidou durante toda a manhã, perseguindo-a de um esconderijo a outro, sempre encontrando uma maneira de retirá-la e continuar a caça, gargalhando de prazer cruel com suas lágrimas e gritos. Então, no momento em que a Chikorita decidiu ficar embaixo do tronco e nunca mais sair, o grasnar do Murkrow parou. Outra pessoa havia se aproximado. Um humano falou, e pelo seu tom, ele não estava nem um pouco assustado com o cruel Murkrow. Houve o som de uma briga, e a Chikorita se atreveu a sair de debaixo de seu tronco bem a tempo de ver o garoto de olhos arregalados dar um soco no bico de Murkrow enquanto tentava enfiar as garras em seu rosto. Cai fora, o menino ordenou, dando um segundo golpe na forma em fuga do Murkrow. Agora, o jovem olhou para Oshako com olhos avaliadores. Havia um Rockruff perto dele, embora aparentemente o garoto pensasse que Murkrow não era digno de lutar contra seu Pokémon. O que exatamente você faria se eu não aparecesse? Esconder-se embaixo daquele tronco até que ele desaparecesse? O menino perguntou friamente, com os braços cruzados. A Chikorita baixou a cabeça. Ele continuou. Aquele pássaro ou do homem era um covarde. Tudo o que eu tive que fazer foi dar um soco no bico dele. E ele fugiu. Ele estava intimidando você porque você é a única coisa mais covarde do que ele. Nossa, até mesmo um Rattata encurralado revida. O que é a sua desculpa? O Chikorita estremeceu e o menino suspirou novamente. Ele a considerou por um momento antes de se virar para ir embora. Tanto faz. Fique seguro, e encontre coragem, se puder. Pode não haver alguém por perto que tenha pena de você. Na próxima vez que Murkrow aparecer, disse o menino, olhando por cima do ombro. Ele deu um tapinha na coxa, sinalizando para seu Rockruff segui-lo, e o Chikorita notou um fio de sangue escorrendo pela mão do menino. Ele deve ter sido cortado durante sua briga com o Murkrow. A Chikorita hesitou por um momento e depois correu para o lado dele, batendo rapidamente a folha na mão do menino. Oh! Que você está? O menino começou, mas a frase morreu quando a folha da Chikorita liberou um brilho curativo. Um momento depois, o pequeno corte que ele recebeu ao socar o bico do Murkrow desapareceu.
O menino olhou para sua mão e depois para Chikorita, que estava corando enquanto olhava para ele esperançosamente. Ele a olhou avaliando por um segundo antes de se virar para seu Rockruff, que a avaliou e assentiu com um sorriso. O menino pensou nisso, virou-se e continuou andando. A Chikorita caiu no chão, fungando sozinha. Bem, você vem ou não? Chamou o garoto, parando para olhar para ela por cima do ombro. Se estiver, pare de chorar. Eu odeio chorar. Sufocando o soluço em sua garganta, a Chikorita ficou de pé e seguiu o garoto, não, atrás de seu treinador. 000 Eu já lhe disse que não há espaço para fraqueza nesta palavra, disse Cross, com uma certa impaciência na voz. Eles tinham acabado de terminar uma batalha no ginásio contra um especialista do tipo Ground. Eles venceram, mas não graças a Oshako. Cross estava sentado em uma mesa fora do Pokécenter, com Oshako enrolado em seu colo. Ele estava revisando um vídeo da batalha em seu laptop. Cross sempre fazia isso depois de cada batalha séria, mesmo aquelas que ele havia vencido. Ele sempre quis encontrar maneiras de melhorar. Docilmente, Oshako tentou agradar seu treinador aconchegando-se nele afetuosamente. Isso só lhe valeu um empurrão do colo dele para o banco ao lado dele. Você perdeu para um Vopper, Oshako. A Vopper. Um Pokémon água e terrestre. Algo. Com uma fraqueza dupla para os tipos grama, Cross continuou friamente. Ele trouxe a batalha na tela. Como você pôde perder para ele? Ele nem usou nenhum movimento do tipo Ice. Você tinha todas as vantagens. Minuano venceu, e ele é do tipo Rock. Cross acenou com raiva para seu recém-evoluído Midnight Lycanroc, que estava enrolado e desfrutando de um merecido descanso. Chica Oshako choramingou-se desculpando. Cross estendeu a mão até o queixo dela e ergueu o rosto para que seus olhos encontrassem os dele. Não há espaço para fraqueza neste mundo, Oshako, repetiu ele com firmeza. Meu pai me ensinou isso. Ele me ensinou que este mundo só respeita a força, não importa o que digam os livros de histórias. E ele é o treinador mais forte que conheço. Ele exige força de seus Pokémon, e eu também. Nesta última frase, Oshako quebrou o contato visual com seu treinador, fazendo o possível para não chorar. Cross odiava quando ela chorava. Ela não queria ser fraca. Ela estava com tanto medo, ela gostaria de ter alguma maneira de se explicar para ele. Cross hesitou, franzindo a testa. Talvez ele estivesse sentindo uma leve pontada de culpa por ter sido tão duro com ela. Ou talvez ele tenha percebido que suas críticas frias e exigentes eram contraproducentes para a personalidade de Oshako. Seja qual for o motivo, Cross inesperadamente puxou Oshako de volta para seu colo, acariciando-a afetuosamente. Oh, Oshako! O que vou fazer com você? Ele suspirou. A Chikorita literalmente tremeu de alegria, esfregando o rosto no peito grande e forte de seu treinador. Chikorita! Sim, eu sei que você sente muito. Eu te perdoo, disse Cross, com a voz firme, mas não cruel. Contanto que você continue trabalhando para ser mais forte, eu sempre vou te perdoar. 000 Tem certeza que deseja fazer isso? É muito óbvio que ela é muito apegada a você. Você não vai reconsiderar, disse a enfermeira Joy, olhando de Cross para Oshako. Eles estavam em um Pokécentro, em uma sala com mesa médica, uma mesa grande e vários computadores. Cross sentou-se de um lado da mesa, com seu Lycanroc parado atrás dele, silencioso e obediente, enquanto a enfermeira Joy estava perto da mesa, na qual estava Oshako. Ela estava sentada ali, em silêncio e imóvel, exceto por uma fungada ocasional, desde que Cross entrou na sala e a colocou sobre a mesa. Claro, quando Cross anunciou sua decisão pela primeira vez, algumas horas atrás, Oshako foi inicialmente atingida por uma onda de negação, oscilando entre a descrença e tratando isso como uma espécie de piada cruel. E então, quando ela percebeu que era a Chikorita se jogou aos pés do treinador,
chorando o máximo que podia e implorando para que Croix não se livrasse dela. Isso causou uma cena no centro, e Croix teve que chamá-la de volta, e depois chamá-la novamente quando ela apareceu agora para continuar implorando, desta vez travando a bola. Isso foi há algumas horas. Agora, Ochako não tinha energia nem lágrimas para chorar, implorar ou protestar. O que era bom, porque Croix não tinha paciência para nada disso. Croix havia tomado sua decisão e nada o faria mudar de ideia. Ele não queria mais Ochako. Então, ele iria libertá-la. A decisão está tomada, disse Croix com firmeza. Eu mantenho padrões elevados para minha equipe. Exijo força deles. E Ochako? Não tenho o que é preciso. Tentei trabalhar com ela por meses, mas ela não consegue. A Chikorita fez um som lamentável, sem se preocupar em olhar para cima. A enfermeira Joy fez uma careta. Por favor, jovem. Pense no que você está dizendo. Pokémon não são apenas ferramentas de guerra. Eles são seres vivos, pensantes e sensíveis Cruzombo. E nem todos eles foram feitos para a batalha. Não é cruel, é apenas verdade. Ele lançou um olhar para Ochako. Estou disposto a trabalhar com ela e tentar extrair sua força. Mas ontem foi a gota d'água. Durante uma batalha dupla na academia local, ela entrou em pânico e tentou fugir da luta. Meus outros Pokémon ficaram tão distraídos tentando para ajudar a acalmá-la, ele parou de prestar atenção na batalha e o inimigo dobrou a equipe. Sofremos uma derrota embaraçosa. Foi a primeira vez que perdi uma batalha de ginásio, disse Croix sombriamente. Uma coisa é ser fraco, outra é espalhar essa fraqueza para o resto da minha equipe. A enfermeira Joy suspirou e tentou falar, mas Croix ergueu a mão. Chega! Já tomei minha decisão. Ele se voltou para a mesa, onde estava o documento que ele precisava assinar para libertar Ochako sob custódia do Pokécentro. Sem hesitar, ele assinou, levantou-se e entregou a Pokébula de Ochako para a enfermeira Joy. Foi nesse ponto que a descrença entorpecida de que Ochako estava se afogando desapareceu repentinamente. Antes que ela percebesse, Ochako se jogou da mesa e caiu nos pés de seu treinador, ou melhor, nos pés de seu ex-treinador, se rebaixando diante dele. Ela lamentou e chorou, implorando para que Croix não a abandonasse. Ela prometeu trabalhar mais. Treinar até que seus ossos quebrassem. Para nunca mais perder outra luta. Morrer por ele, se isso fosse necessário. Finalmente, Ochako disse desesperadamente que amava Croix, abrindo seu coração para ele, esperando que ele pudesse entendê-la. De repente, ela se sentiu sendo levantada. Croix levantou-a, não com força, e segurou-a, para que ela pudesse olhar para ele. Por um breve momento, Ochako esperou além de toda esperança, mas então ela viu os olhos dele. Eles estavam frios e quebradiços, como fogo atrás de gelo. Fique quieta, ele ordenou, colocando-a sobre a mesa. Ele estava impassível como uma pedra, completamente indiferente ao pedido dela, ele nem se preocupou em tentar entender o que ela havia dito. Ochako se forçou a acalmar seu choro até choramingar enquanto se forçava a não desviar o olhar. Croix sempre odiou quando ela chorava ou se recusava a encará-lo. Talvez se ela fizesse o seu melhor agora. Não há espaço para fraqueza neste mundo, disse Croix, repetindo o credo que ele defendeu em todos os membros de sua equipe. Ochako se encolheu. E, por um momento, ela pensou ter visto um lampejo de emoção diferente de exasperação ou determinação sombria nos olhos de Croix. Mas desapareceu tão rápido quanto apareceu. O Pokécenter encontrará um treinador mais adequado para você. Alguém que não se importará se você for fraco. Você será mais feliz com eles, disse o garoto, embora sua voz fosse fria e distante. Ele recuou. Adeus. E com isso, Croix saiu da sala. Minuano, o Lycanroc, que estava em silêncio e sem expressão o tempo todo, moveu-se para segui-lo quando Ochako chamou em desespero, implorando-lhe que convencesse Croix a
reconsiderar. Minuano fez uma pausa, olhando com pena para o ex-companheiro. Mas então Cross assobiou no corredor. Poupando apenas um adeus suave e apologético, o Lycanroc foi para o lado de seu mestre. A porta se fechou e o mundo de Oshako foi reduzido a lágrimas. 000 Togashi ficou indefeso, fumaça saindo de sua boca enquanto acendia as chamas, mas hesitou em liberá-las. Ele não conseguiu um tiro certeiro, mas Oshako estava em perigo. E se ele não agisse logo, o que ele deveria fazer? O que ele deveria fazer? O som da água correndo chamou a atenção de todos. E Tommy fez aquajeted nas árvores acima da batalha e então mergulhou bruscamente, deixando a gravidade aumentar a velocidade de sua queda. Ela atingiu o campo de pressão, mas isso apenas retardou parcialmente sua descida. Sakura havia dito que a habilidade desencadeou um campo de força oposta, mas não era um poder imparável. Na verdade, os combatentes que o enfrentaram antes poderiam facilmente lutar contra ele sem muitos problemas. O grupo simplesmente nunca havia encontrado nada parecido antes. E Tommy, porém, enfrentou inimigos com poderes que ela não entendia. O que quer dizer que ela estava acostumada a lutar contra fatores desconhecidos. Agora que ela sentiu o gostinho do que o inimigo poderia fazer, ela estava pronta para iniciar o contra-ataque. E fiel ao que Sakura havia dito, o Vespiquen não conseguia manter sua habilidade de pressão por muito tempo, apenas em rajadas. Enquanto o devoto voava em direção ao Vespiquen, o ar ao redor deles estava voltando ao normal. Quando a Vespiquen se acalmou o suficiente do acesso de raiva para abrir os olhos, e Tommy sacou a escalope e atacou. Ela desferiu um ataque Razor Shell no braço que seu inimigo segurava Oshako, aplicando tanta força que houve um respingo de sangue verde, seguido por um terrível uivo de dor. Oshako caiu no chão, sufocando e cortando enquanto respirava novamente. Chocada e aterrorizada, a Vespiquen voou para trás até que suas costas bateram em uma árvore, agarrando o braço sangrando. Enquanto isso, seu último e fiel guarda Beedrill atacou Hitomi por trás, gritando vingança sangrenta por sua rainha. Ele a prendeu no chão, apunhalando-a em cada ombro, depois ergueu seu terceiro ferrão. Togashi havia se preparado para atacar, mas ouviu-se uma trombeta poderosa quando uma forma branca avançou diante dele. A mítica Punita se juntou à briga, com a cabeça baixa e os chifres à mostra enquanto atacava o malvado Beedrill. O pequeno unicórnio a atingiu como um cavaleiro lançando uma lança em um dragão, jogando sua cabeça para trás com um movimento poderoso para arremessar o Beedrill atrás dela. Ele se endireitou no ar, apenas para encontrar os cascos traseiros do Ponita em um chute de alta potência que o mandou embora. Rápido como um raio, o Ponita se virou, ficando protetor com a forma ferida de Tommy à sua direita e ofegante Sakura à esquerda. Ela cavou um casco no chão e relinchou agressivamente, seu chifre brilhando com luz. O Beedrill hesitou. Ah! Ela não tem mais medo de você! Sakura provocou. Do outro lado do campo de batalha, a Vespiquen gritou para seu campeão lutar, repreendendo por sua covardia. Infelizmente para ela, Sasuke percebeu que ela estava agora desprotegida e indefesa, não tendo nem protetor nem refém por perto. Queime seus ossos até ficarem pretos, Sasuke rosnou, sua voz suave e perigosa. Togashi obedeceu, liberando um terrível lança-chamas. A Vespiquen viu a luz do fogo bem a tempo de levar os braços ao rosto, gritando. As chamas fluíram ao seu redor, queimando ela e tudo o que estava por perto. Togashi não conteve nada em sua fúria cega. Ele finalmente conseguiu machucar a bruxa horrível que roubou seu Oshako. Por que ele deveria se importar se as chamas perdidas provocassem um incêndio florestal? O fogo irrompeu por toda parte, a construção da colmeia com galhos e fios de seda facilitou a propagação das chamas. O ar tremeluzia e distorcia, mas não estava claro se era o calor do fogo ou se o Vespiquen usava pressão em uma tentativa desesperada de se salvar. Sasuke, você tem que parar! Sakura gritou,
agarrando o garoto pelo ombro. O fogo está ficando fora de controle. Ela engasgou quando Sasuke se virou para ela. Por um truque do fogo, seus olhos ficam vermelhos, malignos, combinando com a expressão de cruel satisfação em seu rosto. Mas durou apenas um momento. Então o rosto de Sasuke voltou ao normal e, de repente, ele pareceu estar ciente do perigo em que havia colocado todos eles. Ele voltou para a batalha e gritou: Togashi, pare! Togashi interrompeu o fluxo de chamas apenas com grande esforço. Ele olhou por cima do ombro para seu treinador. Furioso e frustrado, querendo saber qual era o problema. Obviamente, ele não percebeu ou não se importou que houvesse um incêndio florestal ao redor deles. E todos não perceberam o Beedrill. Avançando até que ele derrubou Togashi no chão com Felstringer, seguido rapidamente por uma série de ataques Twineed. Togashi atacou seu atacante com suas garras e o atingiu com fogo, mas o Beedrill não se importou. Esse lagarto imundo ousou ferir sua amada rainha, e os Beedrill viriam morto por desprezo, mesmo que isso lhe custasse a vida. Sasuke saltou em defesa de seu angustiado Pokémon, atingindo o Beedrill com um bastão robusto. O Beedrill zumbiu furiosamente e apontou seus ferrões para Sasuke, mas esse lapso de foco foi tudo que Togashi precisou para explodir seu inimigo. Com um lança-chamas a queima-roupa, Sasuke rapidamente ajudou Togashi a se levantar enquanto avaliava a situação. Eles estavam quase cercados por um mar de chamas. Se o fogo não fosse contido logo, ele se espalharia descontroladamente e queimaria boa parte da floresta, inclusive a festa. Hitomi estava de pé, tendo recebido uma cura rápida do Ponyta, e estava tentando apagar as chamas sozinha, com o Warrior Pulse. Mas ela já estava morta de cansaço. Sakura estava ao lado de Oshako, examinando os ferimentos do Pokémon. Da mesma forma, a Ponyta abaixou seu chifre e administrou um Real Pulse, aliviando o anel de hematomas ao redor do pescoço do Chikorita. E depois teve o Vespiquen. Sasuke pensou a princípio que o ataque brutal de Togashi a teria reduzido a cinzas, ou pelo menos a deixado inconsciente. No entanto, depois que Togashi foi forçado a diminuir seu ataque, o Vespiquen reuniu forças e levantou o voo. Ela estava coberta de queimaduras, mas seus olhos estavam vermelhos de fúria. Ela ainda não havia atacado, estando muito ocupada absorvendo os danos causados à sua colmeia. Sakura, ajude Hitomi a cuidar do fogo. Sasuke ordenou. Ficou muito grande, devemos aguentar. E fugir enquanto ainda podemos, disse Sakura. Se piorar, não haverá para onde correr, Sasuke respondeu sombriamente. Agora vamos lá. Togashi e eu cuidaremos da rainha vadia. Sakura fez uma pausa, mas assentiu severamente. Ela se virou para o Ponyta. Faça o que puder para ajudar Hitomi. Use All Pulse para dar a ela um pouco de energia ou, se puder, use Confusion para abafar o fogo. Com terra. Fique perto de nós e fique longe do fogo. Enquanto falava, ela tirou a mochila e abriu-a. Normalmente, Mina estaria lá, mas Sakura a chamou de volta para sua Pokébula antes de começarem o ataque à colmeia. Agora não era hora para um bebê sair por aí. Rapidamente, Sakura vasculhou sua mochila, sem perceber que uma das bolas em seu cinto se abriu. Por fim, ela soltou um grito de alegria ao encontrar os itens que procurava, um injetor a jato e uma caixa de remédios. Tsunade deu o conjunto a ela para emergências, além de ser significativamente mais caro do que as poções em spray padrão. Os transportes também tinham menos eficácia a longo prazo. A desvantagem, porém, era que eles eram, de longe, o medicamento de ação mais rápida disponível. Abrindo a caixa, Sakura procurou por um éter. Hitomi era o único Pokémon que eles tinham capaz de apagar o fogo de alguma forma significativa, então ela precisava dar um impulso de energia ao exausto Mon. Enquanto Sakura carregava o injetor com facilidade e colocava a caixa de volta em sua mochila, ela não percebeu que línguas de fogo perdidas começaram a surgir atrás dela. Com calor e fogo ao redor, a garota não
tinha ideia de que agora estava encurralada pelas chamas, apenas para uma nuvem de chuva em miniatura se formar atrás dela e apagar uma parte do fogo. Sakura engasgou ao ouvir o silvo da água contra o fogo e sentiu um pouco dela espirrar contra ela, mas quando ela se virou, a nuvem havia se dispersado. Percebendo agora que estava quase cercada, Sakura pulou pela abertura e avançou em direção a Hitomi. Eu estaria morta se Hitomi não apagasse aquelas chamas no último segundo, ela refletiu. Mina viu sua mãe treinadora fugir, igualmente confusa, assustada e nervosa. Ela estava ciente do perigo da situação, o calor por si só era incrivelmente desconfortável, secando seu corpo macio. Ao mesmo tempo, porém, sua mente infantil lhe disse que a coisa certa a fazer era ajudar, embora o inocente Go-Omi não tivesse ideia de como fazer isso. Então, nos primeiros momentos depois de sair do baile, ela ficou muito quieta, observando Sakura enquanto ela vasculhava a sua mochila, confiante de que sua mãe saberia o que fazer. Foi por instinto que Mina usou Rendence nas chamas quando Sakura estava em perigo sem saber, e agora que Mina percebeu o que poderia fazer isso, de repente ela ficou muito animada. Agora o fogo não parecia tão assustador. Concentrando-se, Mina criou outra nuvem de chuva, desta vez sobre um arbusto próximo. Seria triste se pegasse fogo. Certo? A nuvenzinha derramou uma pequena garoa e o arbusto foi salvo. O Go-Omi aplaudiu e espalhou bolhas de alegria. Ela estava muito orgulhosa de si mesma quando uma faísca perdida saiu do fogo e caiu em seu traseiro. Guinchando de dor, Mina liberou uma torrente de energia. Muito rapidamente, uma nuvem de tempestade muito maior do que as miniaturas que ela havia invocado anteriormente apareceu acima dela, abrangendo os bons 3 metros em todas as direções, liberando uma chuva torrencial que apagou todo o fogo próximo. Mina engasgou de surpresa e alívio, pois a chuva era muito refrescante para sua pele seca. Isso, porém, quebrou sua concentração, fazendo com que a nuvem desaparecesse. Ainda assim, estava muito mais frio e úmido agora. Engraçado, Mina pensou, mas mamãe e Sasuke não pareceram notar o que tinha acabado de acontecer. E foi tão legal também. Franzindo a testa, Mina se perguntou como deveria ajudar se todos a estavam ignorando, quando percebeu que uma árvore perto dela não estava mais em chamas, e na verdade, tinha um galho alto e robusto no qual ela poderia facilmente subir. O início de um plano formado em sua mente infantil. 000 Oshako ficou de pé cambaleando, sem saber o que fazer. Seu pescoço ainda latejava de dor, sua visão estava turva, mas ela estava decidida a fazer mais do que ficar parada, impotente. Sakura, depois de dizer rapidamente ao Shako para ficar perto de Sasuke e longe do fogo, a deixou para ir ajudar Hitomi, que estava exausta, com sua amiga Ponita fazendo seu melhor para ajudar. Uma rápida dose de éter deu a Hitomi seu segundo fôlego, e ela voltou a lançar pulsos de água onde o fogo estava mais forte. O Ponita, dirigido por Sakura, criou telecineticamente nuvens de sujeira para abafar as chamas que se espalhavam na tentativa de conter o fogo. Também houve um momento surreal em que Oshako pensou ter visto uma nuvem de chuva aparecer entre as copas das árvores e liberar uma pequena chuva, mas ela desapareceu tão rapidamente que Oshako teve certeza de que era uma alucinação provocada pelo calor do fogo. Enquanto isso, a batalha entre Togashi e Vespiquen se renovou. O Vespiquen começou seu ataque com uma explosão de bug-bus que sacudiu o ar com sua fúria. Os estrondos sonicos resultantes empurraram não apenas Sasuke e Togashi para trás, mas também o fogo estrondoso que começou a cercá-los. Com um grito que derrubou o inferno que os cercava, o Vespiquen atirou uma Power Gen no chão, à esquerda e à direita de Sasuke e Oshako. A terra explodiu, enviando nuvens de poeira e rochas por toda parte. Felizmente, antes que Sasuke e Oshako pudessem ser pegos pela explosão, Togashi usou um lança-chamas para sair do caminho, agarrando os dois enquanto voava. Seu fogo ainda queimava dourado do Flash Fire e, na verdade, ele estava absorvendo passivamente o calor ao seu redor.
o que também protegia os outros das chamas abertas. E, você herdou isso de Katsuki? Achei que copiar movimentos fosse coisa de Bayushi, Sasuke disse com um sorriso malicioso enquanto seu Charmeleon colocava os dois no chão. Togashi sorriu de volta, mas então disparou fogo azul petróleo sobre a cabeça de seu treinador sem aviso prévio. Seu ataque Dragon Breath atingiu uma Power Gen que o Vespiquen havia disparado contra eles, fazendo com que ela explodisse no meio do campo de batalha. O Charmeleon rugiu um desafio desafiador ao seu inimigo. Ao lado dele, Oshaku colocou sua folha em um de seus ferimentos, tentando administrar um Eal Pulse, mas seus esforços falharam. Ela estava exausta depois de ser forçada a curar o Vespiquen, antes de ser estrangulada durante a maior parte da batalha de resgate. Togashi a empurrou com firmeza. Mantenha Sasuke seguro. Ele comandou com sua voz suave e profunda, e então atacou seu inimigo. Sasuke deu ordens, alertando seu Charmeleon para não usar lança-chamas ou algo parecido. Eles não podiam arriscar piorar o fogo, especialmente agora que Sakura o tinha meio sob controle. Naquele momento, o Vespiquen começou a fazer sua gema da testa brilhar, como se fosse usar a gema do poder novamente, ao que Togashi respondeu com um sopro de dragão. Mas ela havia fingido, usando o Bug Boost para lançar uma série de rajadas sunicas que atravessaram o fogo do dragão. O ataque teria acertado em cheio, se Togashi não tivesse sido repentinamente puxado vários metros para trás. Ele estremeceu de surpresa, olhando primeiro para sua barriga para ver trepadeiras enroladas nela, depois por cima do ombro, para ver que foi Oshaku quem o agarrou e salvou. Em vez de agradecer rapidamente, ele apontou para o alto e gritou um aviso. Oshaku ouviu o galho em chamas caindo antes mesmo de ter a chance de olhar para cima. Antes que ela pudesse reagir, porém, Sasuke colocou os braços em volta da cintura dela e mergulhou para o lado. Faíscas e cinzas encheram o ar quando o galho atingiu o chão e se quebrou em muitos pedaços em chamas, mas Sasuke não prestou atenção neles além de balançar a cabeça para tirá-los de seu cabelo e enxugar rapidamente os olhos de Oshaku. Fique alerta, o menino latiu. Mas os sons da batalha impediram qualquer repreensão adicional. A Vespiquen aproveitou a distração do galho caindo para cair sobre o inimigo, agarrando-o pela garganta. Em vão, Togashi lutou contra seu grande e poderoso inimigo. Ele atacou as garras dela com as garras, chutou a barriga dela com as garras traseiras e tentou acertar o rosto dela com a cauda em chamas. No entanto, o furioso Vespiquen apenas o estrangulou ainda mais por seus esforços. Seus ataques anteriores com fogo a endureceram e enfureceram, de modo que os cortes sangrentos feitos por suas garras e o movimento de sua cauda em chamas foram fáceis de ignorar. Sorrindo com intenção assassina, a Vespiquen ativou sua habilidade de pressão, os olhos brilhando em vermelho enquanto o ar ao redor dos dois se distorcia. Desesperadamente, Togashi tentou atirar no rosto de seu inimigo, decidindo que valia a pena arriscar outro surto de chamas, mas tanto o aperto dela em volta do pescoço quanto a presença opressiva empurrando de todos os ângulos tornaram impossível acender uma chama. Sasuke levantou-se de um salto, agarrou um pedaço do galho em chamas e jogou-o no Vespiquen, enquanto ele gritava obscenidades. Quando isso não funcionou, ele lançou outro, e outro. Ao lado dele, Oshaku se juntou a ele, agarrando dois galhos com suas vinhas e balançando-os no monstro que atacava. Togashi. A madeira quente queimou os dedos e as vinhas, mas nenhum deles se importou. Infelizmente, o Vespiquen também não. A maior parte de seus esforços foram desviados do curso após entrarem na área de pressão. Os poucos que acertaram simplesmente ricochetearam em seu corpo e foram ignorados. Ela tinha assuntos muito mais urgentes para resolver, com isso ela se referia à questão de pressionar suas garras na garganta de Togashi até que seus ouvidos sangrassem. Seu plebeu fraco, o Vespiquen engasgou, respirando fundo tanto pelo ar cheio de cinzas quanto pelo esforço de empurrar as garras de Togashi enquanto tentava quebrar seu pescoço. Minha colmeia! Meus servos! Está tudo em chamas!
talento, causando problemas. Togashi engasgou, fazendo o possível para sorrir. Fale, pequeno fraco. Não consigo ouvir suas últimas palavras, disse a monarca sanguinária, aliviando seu aperto por um fio de cabelo. Togashi tentou respirar fundo o suficiente para atirar, mas sua garganta teve um espasmo. As coisas estavam ficando escuras. As vinhas se enrolaram no pescoço do Vespiquen, então Oshako apareceu, subindo nas costas do inimigo. Deixe-o. Vá, ela gritou, cortando as asas do Vespiquen com sua folha. Tal ataque normalmente seria praticamente indolor. Os Vespiquen são altamente resistentes a movimentos do tipo Grazi e possuem uma armadura notável. No entanto, Oshako apontou seus golpes para o ferimento recentemente curado de seu inimigo, resultando em uma onda de dor. Os Vespiquen resistiram violentamente na tentativa de afastar Oshako, gritando assassinato e vingança. Ela bateu as asas na tentativa de detoná-la com um bug bus, mas Oshako segurou firme, apenas apertando ainda mais o pescoço do Vespiquen. Enquanto isso, seu aperto na garganta de Togashi havia afrouxado o suficiente para que ele pudesse respirar e afastar a névoa de inconsciência que se aproximava. O Vespiquen não se distrairia por muito mais tempo, ele tinha que fazer algo agora. Togashi soltou as garras do Vespiquen e enfiou as duas mãos na boca. As glândulas em sua boca liberavam substâncias químicas que poderiam se misturar com os ácidos de seu estômago para acelerar o fogo. Um efeito colateral disso foi a saliva inflamável. Togashi tirou as garras molhadas da boca e roçou-as na cauda em chamas. Caramba! Suas garras explodiram em fogo. Se Togashi tivesse conseguido rir naquele momento, ele estaria gargalhando. Dando ao Vespiquen um sorriso cheio de dentes e sangue, Togashi enfiou suas garras ardentes em seu rosto. O grito de agonia do Vespiquen reverberou pela floresta, audível acima do rugido do fogo. Ela cambaleou para trás, jogando Togashi para longe enquanto ela se debatia descontroladamente, cobrindo o rosto queimado. Por acaso, o Charmeleon colidiu com Sasuke, que estava correndo em direção ao inimigo com uma marca em chamas, e os dois caíram esparramados no chão. Com as mãos não segurando mais Togashi, o Vespiquen foi facilmente capaz de alcançar seus ombros, agarrar Oshako e jogá-la para longe. O Chikorita bateu em uma árvore com um forte baque antes de cair no chão. Atordoado, Togashi, que estava apoiado nos cotovelos, gritou e estendeu a mão para Oshako, mas então o Vespiquen estava lá, atingindo-o como um trem. Com uma garra, ela o prendeu pelo pescoço. Com a outra, ela alcançou os olhos dele. Togashi com as duas mãos, empurrando para trás o mais forte que pôde. Um par de mãos humanas juntou-se às de Togashi, empurrando as garras do monarca psicopata a centímetros de seu rosto. Então Togashi percebeu que o Vespiquen o havia prendido sobre seu treinador. Grunhindo de esforço, Sasuke empurrou o Vespiquen, tentando se libertar. O galho que ele usava. Como o clube estava fora de seu alcance, e ele não tinha certeza se Togashi conseguiria segurá-la sozinho. Vou arrancar seus olhos, seu fracote, o Vespiquen sibilou histericamente, empurrando com todas as suas forças o menor. Houve um estrondo de trovão no alto, seguido por uma chuva torrencial tão forte que era quase inacreditável. Exatamente o que precisamos, um pouco de atmosfera para criar o clima. Togashi refletiu silenciosamente, a piada surgindo em sua mente apesar do perigo mortal que ele corria. Pelo canto dos olhos ele percebeu algum movimento, o que foi uma sorte, já que ambos a chuva e as garras afiadas chegando muito perto do conforto significavam que Togashi agora estava apertando os olhos e fazendo de tudo para evitar que esses olhos ficassem expostos. O refresco da chuva tirou Oshako de seu estado de atordoamento. Ela estava de pé e, estranhamente, delineada em um borrão. Não, Togashi percebeu. Não era um borrão, era um brilho súbito discurso. Do Vespiquen atraiu sua atenção. Vou deixar você cego e indefeso, para que você ainda possa ouvir enquanto eu mate todos que você ama. Seu treinador.
Seus companheiros de equipe, a Vespiquen. Gritou, suas garras flexionando ameaçadoramente enquanto ela conseguia se aproximar 1 centímetro. Eu vou estripá-los e tudo o que você poderá fazer é ouvir seus gritos de morte. E quer saber? Você não pode fazer nada para me impedir, porque não há espaço para fracos como você neste mundo. Togashi conseguiu empurrá-la para fora de sua garganta o suficiente para exalar uma pequena explosão de fogo, mas a tempestade e a pressão do Vespiquen fizeram com que fosse pouco mais que uma nuvem de calor contra seu rosto. Por favor, mantenha os olhos abertos, o Vespiquen rosnou em um tom estranhamente calmo. Eu quero ser a última coisa. Você sempre verá. A cada palavra, suas garras se aproximavam. Naquele momento, Sasuke decidiu arriscar e soltou sua garra para alcançar o galho próximo. Por algum milagre, ele conseguiu se livrar de Togashi do Vespiquen o suficiente para envolvê-lo com os dedos, preparando-se para golpear, enquanto Itomi chegava. Ambas as escalopes contraídas e totalmente estendidas. Seu rosto, uma máscara tão plácida quanto um lago sem vento. Seu coração, um tufão pronto para partir o Vespiquen em dois, enquanto Sakura e o Ponita estavam correndo, com o Ponita levitando um tronco como um arite enquanto Sakura o empurrava para frente com toda a sua força, e lá em cima na árvore, a pequena mina sentiu seu coração inocente tremer de raiva pela criatura maligna e cruel, sem saber que uma corrente elétrica estava se acumulando entre suas antenas. Mas todos eles, Sasuke, Itomi, Sakura, o Ponita e Mina, chegaram 1 segundo atrasados para parar o Vespiquen, porque antes que ela pudesse cumprir sua ameaça, uma videira poderosa disparou e se enrolou em sua garra, enquanto 1 segundo a laçou pela garganta. Não toque nele! Houve uma agitação e tudo de repente se tornou um borrão para o Vespiquen. O ar e a chuva passaram por ela e, antes que ela percebesse que havia sido jogada, ela bateu em uma árvore com um estalo doloroso. Você não vai tocar nele de novo, a voz prometeu. O Vespiquen percebeu que era de Oshaku, mas diferente. Era mais forte, mais maduro. A Vespiquen respirou furiosamente e estridentemente enquanto se levantava da árvore. Seu arrogante, pequeno, fraco. Oshaku estalou suas vinhas e o Vespiquen foi jogado na lama. Cuspindo, a Vespiquen olhou para o pequeno e fraco que ela havia sido capaz de intimidar antes, apenas para descobrir que Oshaku não era mais pequeno, e certamente não era fraco. Seu corpo de sáurio era grande e forte. Tão grande quanto Togashi, e seu pescoço era cercado por folhas bem enroladas. Em sua coroa, a lâmina foliar do Baileif cresceu e tornou-se elegante, mas impressionante. Ela ficou entre o Vespiquen e o Togashi, a fúria brilhando em seus olhos. Ao redor deles, o caos da batalha desapareceu em um instante. A chuva apagou o fogo tão rapidamente quanto veio. Sasuke estava congelado sob Togashi, seu porrete meio levantado. Sakura tropeçou de surpresa, tropeçando na pobre Ponita atrás dela, criando um emaranhado doloroso entre eles. Itomi passou voando por eles como um cometa molhado, tão extasiada com tudo isso que não percebeu que estava prestes a bater em um arbusto meio queimado. Você não vai machucá-lo de novo. Oshaku repetiu, liberando o Vespiquen e flexionando as vinhas de forma ameaçadora. Você não fará mal a nenhum deles. A Vespiquen rosnou, mas Oshaku a silenciou com um estalo de suas vinhas. Você machucou meu treinador. Meus amigos. Meu Togashi. Você vai pagar por isso também, seu bruto. Vá embora, ou eu acerto com você agora. O monarca ferido ficou imóvel na lama, sob a chuva torrencial. Ao seu redor, aqueles da colmeia que estavam feridos demais para fugir foram agitados pela chuva. No entanto, com apenas um olhar para sua outrora rainha, e depois um para a furiosa Oshaku, eles se viraram e fugiram. Os feromônios do Vespiquen podem tê-los levado à lealdade suicida, mas mesmo seu feitiço não conseguiu levar a colmeia a uma derrota tão certa. Não quando ela mesma estava tão obviamente superada.
sentindo mais dor no que estava fazendo. Agora do que nunca devido a ferimentos físicos, a Vespiquen ergueu-se no ar e fugiu das ruínas de sua colmeia, apenas se virando para dar uma última cuspida rancorosa no chão, aos pés do Bailev. Hitomi rosnou e ergueu uma lâmina para ir atrás dela, mas Oshako a segurou. Deixe-a, ela suspirou, sentindo-se subitamente cansada. Deixá-la ir é um dano maior do que qualquer outro que poderíamos infligir a ela. Isso está longe de acabar. Juro, gritou a Vespiquen, agora que voava alto no céu e a uma distância segura. Todos vocês pagarão pela minha humilhação. Este mundo não é significado para fracos como. Um raio cortou o céu e a atingiu, e ela foi lançada para uma parte distante da floresta, embora ainda estivesse perto o suficiente para ouvir seu estrondo retumbante. Do alto da árvore, Mina sorriu, sem saber o que aconteceu. Mas, pelo formigamento que sentiu pouco antes de o céu brilhar e o malvado Vespiquen ser atingido, ela tinha quase certeza de que tinha feito isso, mas uau, ela estava se sentindo cansada agora. E, parece que Raikou queria ver a justiça feita agora, brincou Hitomi, atribuindo o raio aparentemente aleatório ao folclore de que o Pokémon Trovão Raikou viajou pela Terra para derrubar os injustos sem aviso prévio. Oshako, porém, não estava mais prestando atenção. Ela estava ao lado de Togashi, administrando Eal pulses em seu pescoço. Isso é tudo culpa minha, ela disse suavemente, tocando suavemente o hematoma ao longo do pescoço com sua videira. Se eu não tivesse sido tão fraco e Togashi zombou. Fraco? Você acabou de lançar um déspota psicótico com o dobro do seu tamanho e 3 vezes o seu peso como uma boneca de pano. Você e eu devemos ter definições diferentes de fraco. Oshako corou quando seus treinadores se aproximaram. Sakura, que chorava de alegria e alívio, foi pega por um turbilhão confuso de emoções. Houve uma alegria esmagadora por ter seus Pokémon de volta em segurança, gritando de entusiasmo com sua evolução e orgulho ardente por ela ter desferido o golpe final em seu poderoso inimigo. Porém, por algum motivo, Sasuke a segurou, dizendo-lhe para esperar. Ele notou um brilho nos olhos de seu Charmeleon. O Oshako começou, apenas para parar, sem ter certeza do que ela estava tentando dizer. É melhor tirar você da chuva. Oh, eu posso ajudar. Seu amigo Mythical Ponyta aplaudiu, criando um escudo de energia telecinética sobre o par. A propósito, oi, senhorita Oshako. Senti sua falta. Olá, querido Oshako disse. Docemente. Também senti sua falta. Todos nós fizemos. Falando nisso, Togashi disse, de repente parecendo muito sério, meus ouvidos me enganaram, ou você disse, meu Togashi? Oshako começou a gaguejar, mas Hitomi falou. Ela fez. Eu também ouvi. Oshako corou, mas Togashi apenas sorriu calorosamente. Bem, se eu sou seu, isso significa que você é meu. E sem esperar pela resposta dela, ele se levantou e esfregou sua alegria na dela. No início, ela estava atordoada demais para fazer qualquer coisa, mas depois se recuperou e esfregou as costas. O equivalente sauriano Pokémon de um beijo. Tanto Sasuke quanto Sakura reconheceram isso como tal. Sasuke apenas revirou os olhos e riu enquanto Sakura gritava de alegria. Hitomi sorriu calorosamente. A Ponyta corou e se virou timidamente. Mas ninguém esperava que Mina caísse de repente da árvore acima deles e acertasse Sasuke na cabeça antes de quicar e cair direto nos braços de sua chocada mamãe. O tempo todo rindo com alegria infantil. Mina! Sakura engasgou, imaginando quando diabos ela saiu de sua Pokébola. Mas esse pensamento foi interrompido pelo barulho de algo caindo no chão. Algo que acabou sendo um Sasuke semi-consciente. Ah não, você o matou, fim de capítulo e tchau.